Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindas. Professor Wagner Bertolini, nós vamos começar aqui a nossa aula de radioatividade. Se você não sabe o que é radioatividade, é um bom momento para que você amplie seus conhecimentos em química e conheça uma parte muito importante da química e também da física. A radioatividade, eu já trago aqui para vocês de antemão, que é um assunto que normalmente não é muito bem visto pela maioria das pessoas, né? As pessoas sempre associam radioatividade com coisas negativas. Negativas, por exemplo, como esse slide aqui, ó. Dê uma olhadinha. Vamos aqui, olha aí. Você está associando isso a quê? A uma explosão da bomba atômica, né? Uma explosão nuclear. Perceberam que eu usei uma palavra? Nuclear, energia nuclear, radioatividade, radiação. Tudo isso está associado a esse tema. Então a primeira coisa que eu quero que você saiba, a primeira coisa que eu quero que você guarde. Tudo que a gente estuda, ou grande parte, vamos colocar assim, né? Do que a gente estuda na química, está associado, por exemplo, às reações químicas. Tudo. Reações químicas, as mudanças de estado físico, estão associados com a manutenção dos átomos. Eles não se destroem, eles não se dividem, eles não se modificam. Na radiação é justamente o contrário. Na radiação, nós estamos preocupados apenas com o núcleo. Nas ligações químicas, a gente está estudando as relações entre elétrons, entre eletrosferas. Aqui, a gente só vai analisar basicamente o que acontece no núcleo. Por isso a energia é chamada de nuclear. Então, na sua cabeça, falou em radioatividade, tem que pensar assim: o que tem nesse núcleo aí? O que está acontecendo com esse núcleo aí? E você já sabe que no núcleo nós temos uma partícula muito importante. Na verdade, nós temos dois tipos de partículas, mas nós temos um tipo de partícula muito importante. Qual? É aquela que tem carga positiva. Quem é? Prótons. Por que ela é a partícula mais importante no núcleo? Porque a quantidade de prótons no núcleo identifica para a gente um dado elemento químico, certo? Um dado elemento químico. Assim, se eu modificar, presta atenção, isso é o nosso pulo do gato. Miau! Pulo do gato. Miau! Se eu modificar a quantidade de prótons, eu vou modificar o elemento químico que eu estou trabalhando. Em tudo que você vê na química, tirando radioatividade, isso não acontece. Nós não modificamos o núcleo do átomo, modificamos a sua eletrosfera, se possível, certo? Mas não o núcleo. Vejam, portanto, aqui um resumozinho teórico para vocês. Nós vamos ter radiações, assim chamadas, ou emissões radioativas. Eu quero que você tome muito cuidado. Existem algumas radiações radioativas, algumas radiações particuladas, algumas emissões na forma de partícula, mas existe uma danada que é apenas a emissão de onda eletromagnética. Qual a diferença disso? Qual a importância? Ela não tem massa. Ela não tem carga. Então, se é onda eletromagnética, não tem carga nem massa. Mas o que tem muito? Muito. Energia. Ela transporta muita energia. É um tipo de emissão que você já deve saber, que é a emissão gama. Se não souber, não se apavore, porque nós vamos trazer isso para vocês. Então vamos ver o que seria isso? O que é a radioatividade, professor? Antes de trazer a teoria, o slide para explicar, né? Isso aqui eu já sei de cor. Mas trazer para vocês uma ideia que poucas vezes o professor fala para vocês. Por que um átomo vem a ser radioativo e outros não? Porque alguns átomos são radioativos e outros não. Na verdade,
é porque esses átomos são assim chamados de átomos com núcleos instáveis. E esse núcleo instável, ele busca a estabilidade. Tá certo? Isso é a natureza, é natural ele buscar a estabilidade. Os sistemas todos buscam estabilidade. Por que eles são instáveis? Eu acredito que você também não saiba. Esses caras que são instáveis, eles apresentam uma relação na quantidade de núcleo, na quantidade de nêutrons do núcleo, maior que próton. Então eles têm por volta de 1,7. Significa o que essa relação? Que para cada um próton, você tem 1,7 nêutron. Então, 10 prótons, 17 nêutrons. 20 prótons, 34 nêutrons. E assim por diante. Isso foi checado, né? Foi um dado estatístico bastante interessante. Então, a maioria dos elementos químicos apresentam essa relação nuclear de nêutron dividido por próton. Então vejam, justamente isso, meus queridos. O que é a radioatividade? É a propriedade que os núcleos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas, ou seja, onda, ou seja, partícula gama. Partículas, nomes, já vamos guardar. Alfa e beta. Se você estudou modelo atômico, você já viu, né? Partícula alfa. Até eles se tornarem estáveis. Então a radioatividade envolve basicamente estabilidade do núcleo. Do núcleo. Pensa assim, ó. O núcleo é o twin. Sabe o que é twin? Tá lá doidão aí. Twin! Emite alguma coisa. Twin! Emite outra coisa. Twin! Emite outra coisa. Emite outra coisa. E essas coisas que ele vai emitindo vão fazendo com que ele vá perdendo ou nêutron, nós vamos ver como, né, ou prótons, mas também que ele perca a energia. E aí esse núcleo que era instável devido a um maior teor de energia, ele se estabiliza. E olha que bacana. Quando ele se estabiliza, normalmente, ele deixa de ser aquele elemento químico que iniciou a emissão. Olha, por que isso, professor? Normalmente, porque ele emitiu partículas, ele mudou o número de prótons. Olha que coisa diferente. Daí, a gente diz que esse cara que ficou estável, ele não apresenta mais o fenômeno da radioatividade natural. Nós temos a radioatividade natural, átomos que emitem naturalmente, por exemplo, urânio, carbono 14, alguns átomos do tipo de iodo, cobalto, césio e vários outros. Polônio, plutônio, rádio, né? Daí, a reação que ocorre nessas condições vai acabar alterando o núcleo do átomo. Chama-se reação nuclear. Radionuclídeo ou radioisótopo é um núcleo que emite radiação. Então a gente se refere a esses caras como radionuclídeos. Um radioisótopo é um cara que está emitindo radiação. A radioatividade natural ocorre geralmente com os átomos com número atômico maiores que 82. Guardem isso. Esse cara, né, 82, ele é bastante conhecido. Vocês já devem saber quem ele é. Lembra daquela relaçãozinha que eu falei que existe de prótons e nêutrons? Eu trouxe aqui para vocês, só para que vocês tenham uma ideia. Dificilmente aparece uma imagem dessa, tanto em aula de química, quanto em materiais didáticos. Dá uma olhadinha. Olha aí, ó. A relação até aqui, mais ou menos, ó, é de próton para nêutron, é 1 para 1. Mas aqui já começa a ter 1,25, 1,4, e aqui nós temos o cinturão, né, onde a gente tem muito mais núcleos, nêutrons, do que prótons. Certo? Quando a gente tem um desvio, né, dessa relação de 1 para 1. Quanto mais pesado o núcleo, mais nêutrons
são necessários para a estabilidade. Daí, meus queridos, prestem atenção. Foi falado que a partir de número atômico 82, os elementos químicos são radioativos. Não é isso? Naturais. Vamos buscar isso. Nós temos aqui, ó, nós temos nesta camada da tabela periódica o número atômico terminando em 86. Mas ele falou de 82. Então, a partir de 82, nós temos materiais radioativos. O mais famoso deles, número atômico 92, é o chumbo. Desculpa, o urânio. Então eu estou destacando dois caras. De 82 para cima, radioativo. Para baixo, não é tão comum ser radioativo. Então nós temos os transurânicos e os cisurânicos. São nomes que podem aparecer para vocês. O urânio, normalmente, é um dos caras mais propalados, né? Aquele mais frequente em provas. Tá certo? Então, qual a causa da instabilidade? Número inadequado de nêutrons, desbalanço de energia interna do núcleo, busca do menor estado de energia, emissão de energia por radiação, partículas ou ondas eletromagnéticas. Nós já vimos esse cara, Röntgen, que ele descobriu o raio-x. Estudamos modelos atômicos, pelo menos uma vez na vida. Falamos de Becquerel, que ele analisou estudos com sais de urânio, onde aqueles raios, eles impressionavam as chapas fotográficas, mesmo que enrolados e mesmo que guardados no escuro. Por quê? Por que no escuro? Para evitar que a luz natural, que tem raios, né, que tem ondas, acabassem por impressionar a placa fotográfica. Aí nós temos em 1902 o casal Marie e Pierre Curie, que descobriram o rádio e, portanto, a atividade, né, desses elementos, chamando atenção aí para um novo campo da química e da física chamado de radioatividade. Meus queridos, eu vou colocar um pouquinho da parte histórica porque eu acho interessante que você compreenda a evolução disso. Esse casal Marie e o Pierre Curie, eles tiveram um grande problema. Esses caras não sabiam com que eles estavam se metendo. Eles descobriram algo natural sem saber das consequências, dos efeitos. E eles tiveram sérios problemas, principalmente de saúde, que normalmente é um aspecto negativo da radioatividade, que levou, por exemplo, a doenças. E a doença mais comum que nós temos para emissões radioativas, principalmente genéticas, é o câncer. Tá certo? Nós podemos ter células, gametas, que possam ser modificados pela radiação nuclear, e isso vai ser passado para os descendentes, fazendo com que eles possam desenvolver, por exemplo, alguns tipos de câncer. Na radiação atômica da bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, no Japão, muitos japoneses morreram pelo impacto da própria explosão, pelo blast da explosão. Morreram pela energia dissipada. Morreram pelas doenças que eles tiveram quando eles receberam essa energia. E muitos morreram depois, mesmo não tendo recebido energia de forma direta. Eles foram filhos da geração que recebeu esse impacto da energia nuclear. Então é muito bacana que vocês conheçam um pouquinho desse histórico. Vamos lá? 1896, o Becquerel, sem querer, ele descobriu a radioatividade natural. Então ele é o descobridor, mas ele não é o cara que deu a propulsão ao assunto. Ao observar que o sal sulfato duplo de potássio e uranila, que é esta fórmula química, que você não precisa conhecer, impressionavam chapas fotográficas. Em 98, então vejam, 96. Em 98, Pierre e Marie Curie identificaram o urânio e o polônio, que seriam 400 vezes mais reativos, né? O polônio é 400 vezes mais reativo que o urânio, e o rádio, que é 900 vezes mais do que o urânio. Por isso, o rádio era o cara mais ativo. Então, radioatividade. Daí surge esse nome. Esse casalzinho, estou colocando essas bolinhas aqui,
porque eles estão sujeitos, né, aos efeitos da radiação nuclear. Já trouxe para vocês, de uma maneira geral, toda a ideia, todo o conceito de radioatividade, mas eu vou resumir aqui para vocês, trazendo um slide caso você queira dar um print. Radioatividade é a capacidade que certos átomos possuem de emitir radiações eletromagnéticas e partículas de seus núcleos instáveis com o objetivo de adquirir estabilidade. A emissão de partículas faz com que o átomo radioativo de determinado elemento químico se transforme num átomo de outro elemento químico diferente. Então, eu queria ressaltar isso para vocês. Eu já vi uma questão que caiu na Unicamp há muitos anos atrás, onde ele colocou um desenho que eu vou colocar aqui, e ele colocou partículas assim, X, Y e Z. E ele pedia que você dissesse quem é X, quem é Y, quem é Z, só pelo desenho. Então eu acho muito interessante esse desenho, eu acho bem bacana, e eu gostaria que vocês entendessem isso. Presta atenção. Nós temos aqui um material radioativo. As emissões conhecidas são alfa, beta e gama. Se a gente coloca num campo elétrico, olha o que acontece. Gama não se desvia. Gama não se desvia no campo elétrico. Ele vai ali na sua trajetória linear. Por que gama não se desvia? Porque é sem carga. Certo? E também é sem massa. Quem é essa espécie? Gama. O que ela é? Onda eletromagnética. Já a criatura beta, que vinha também nesse mesmo ângulo, começa a ser desviado. Olha o desvio, olha o ângulo de desvio. Vamos colocar aqui um ângulo, né? O ângulo de beta. Grande. Por que o ângulo de beta é grande e para o lado positivo? Se veio para o lado positivo, é porque beta tem carga negativa. E por que desviou bastante? Então vamos falar de beta. Desviou para o campo positivo porque ela tem o quê? Carga negativa. O ângulo de desvio é considerável? É. Por quê? Pequena massa. Essa é a interpretação que essa questão antiga da Unicamp quis pedir. Agora, professor, mas eu sei que o alfa também se desvia. Também. Só que a emissão alfa, ela se desviou para o lado da placa negativa, do campo negativo. Então ela tem carga positiva. Carga positiva. Só que o ângulo de desvio foi menor. Por que o ângulo de desvio é menor? Porque tem uma maior massa. Pensa, um cara está passando aqui, uma bicicletinha, você empurra ele, você desvia bastante a trajetória dele. Mas se vem com a carreta, você quase não desvia. Certo? Então essa seria a comparação de alfa com beta. Beleza? Isso é importante que você saiba. É importante que você tenha na sua cabeça. Então nós já temos aqui algumas definições. Alfa e beta foram desviados, têm cargas diferentes, são desviados para campos diferentes e eles têm massa. Gama não tem desvio e não é traído para campo. Não tem carga, não tem massa, é onda eletromagnética. Daí, moçada, eu trouxe uma tabela com valores que você precisa saber. Professor, tem que decorar? Não, tem que memorizar. Que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Dê uma olhadinha nessa tabela que eu faço um resumo e aí eu vou complementar. Eu vou trazer mais coisas. Dê uma olhadinha nisso aí. Símbolo de alfa. O que é alfa? Representação 2. Representação 4. Você já está cansado de conhecer em química, espero que já conheça, o que são as simbologias para os átomos, né? Aqui segue a mesma ideia. O número de baixo é a carga. E o número de cima é a massa da partícula ou da espécie. Então vamos ver? Se aqui é 2, eu vou chamar aqui de mais 2. Sabe o que tem? 2 prótons. 2 prótons. Certo? Se aqui é 4, o que significa?
que próton a gente tem para ele carga 1 e massa 1. Para nêutron, a gente tem massa 1. Então ele tem 2 nêutrons. 2 prótons e 2 nêutrons. Nêutrons não tem carga. Olha que coisa interessante. Fantástico você guardar isso, hein? Se o alfa tem 2 prótons, imagina quando faz twin. O núcleo joga um próton para fora. O núcleo joga um próton para fora. Não, ele joga um alfa para fora, melhor dizendo. Ele joga 2 prótons para fora e 2 nêutrons. Alfa. 2 prótons saíram. Se mexeu no número de prótons, mexe no número atômico daquilo que foi transformado. Então, ao emitir alfa, a gente vai mudar a massa e a carga daquela espécie original. Se era um elemento, por exemplo, urânio, ele deixa de ser urânio. Ele vai se transformar em outra coisa. A gente vai ver daqui a pouco as leis da radioatividade e a gente vai brincar com essas equações. Feito isso, eu quero que vocês guardem o seguinte. O alfa, ele tem um apelido. Qual o apelido? Ele é chamado de núcleo do gás nobre hélio. Núcleo do hélio. O que tem o gás nobre hélio? Ele é 2,4. Ele tem 2 prótons, tem 2 nêutrons, só que ele é um átomo neutro, então ele tem 2 elétrons. Qual a diferença? 2 elétrons. Daí, gente, vocês vão ouvir falar em poder de ionização. Poder ionizante. Quando saiu partícula alfa, saiu do núcleo do átomo, ele vai passar pela matéria, pelo ar, por um material, por uma roupa, e ao passar por essa matéria em altíssima velocidade relativa, e sendo a partícula mais lenta, hein? É a mais lenta das duas, né? É a emissão mais lenta das 3. Ele tem uma velocidade ainda muito grande, mas ele tem a maior massa. Sabe o que ele faz quando ele passa no material? Ele arranca elétrons. Ele arranca elétrons desse material. E quando ele arranca elétrons, o que ele faz? Então a emissão alfa, que é 4,2, certo? Com mais 2 elétrons, ele se transforma em quem? No hélio, que é 4,2. Beleza? Esse cara tem 2 prótons e 2 nêutrons. Esse tem 2 prótons, 2 nêutrons e 2 elétrons. Daí, alguns falam que a emissão que é semelhante ao núcleo do hélio. Cuidado que as bancas podem usar esses termos, né? E a sua também. Tranquilo? O que eu quero que você guarde? O alfa é a partícula que de maior poder de ionizar. Só que ela é pesadona quando comparada com a outra. É a emissão pesadona. Tem massa, é o mais pesadão. Então ele tem uma velocidade menor e um desvio menor. Vamos aqui? Penetração é baixa. Por quê? Pesadão. Ionização é alta. Por quê? Carregadão. Desvio é pequeno. Por quê? Pesadão. Beta. Aqui nós vamos a beta. Olha a representação para beta. -1 e 0. Então o que é -1 e 0? -1, carga negativa. E 0, praticamente sem massa. Não é sem massa, mas é praticamente sem massa. Como que a gente poderia chamar esse cara aqui? De elétron. Ele é praticamente um elétron. Professor do céu, você está querendo me dizer que sai um elétron do núcleo? Tuim! Sai um elétron do núcleo? Não. Não sai elétron do núcleo. Não sai elétron do núcleo. Mas o senhor está falando que é emitido uma partícula beta? Agora eu vou explicar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido dizer. Presta atenção. Um próton, ele tem uma massa praticamente semelhante à do nêutron. Praticamente semelhante à do nêutron, certo?
esse cara tem carga mais 1, esse não tem carga. Mas o que acontece? A gente sabe que essas partículas elas são formadas por subunidades. Hoje a gente sabe isso. Mas na época se deu esse conceito de próton e nêutron, inicialmente na atomística. A gente sabe que hoje nós temos as subpartículas atômicas. E aí olha o que acontece. Numa linguagem bem simples, que é o que interessa, o nêutron ele tem a massa um pouquinho maior. Pouquinho, mas muito pouco. Aí ele perde um pedacinho dele aqui. Certo? Ele perde. Deixa eu ver se eu vou conseguir desenhar aqui. Claro que é só uma representação. Ele perdeu um pedacinho dele. Quando ele perde um pedacinho dele, ele perdeu uma partícula subatômica, ele se converte num próton. E esse pedacinho que ele perdeu, ele emite com altíssima velocidade. Quem que é? Beta. Se você quiser, anote. Um nêutron, ele perde uma subunidade. Essa subunidade é emitida com altíssima velocidade, apresenta carga negativa. E o nêutron acaba em se transformar em um próton. Então olha que coisa bacana. Alfa, quando ela é emitida, o núcleo perde prótons e perde nêutrons. Beta, né? Beta, quando é emitida, não perdeu praticamente massa, mas ganhou um próton. Na verdade não ganhou. O nêutron se transformou num próton. Então são duas emissões que diferem na relação de próton. Alfa sempre vai diminuir próton. Emissão beta sempre vai aumentar. Só que um diminui 2 a 2, o alfa, 2 em 2 prótons, e o outro um só. Aumenta um de cada vez. Essas dicas, e isso que eu estou reforçando, é muito importante para que você, deixa eu voltar aqui, para que você compreendam, para que vocês compreendam, para que você compreenda as leis de emissão. Aí fica muito fácil de entender a lei de emissão radioativa. Beleza? Eu vou trazer para vocês aqui algumas informações dessas partículas para que vocês tenham uma ideia. Emissão alfa, partícula com carga elétrica positiva, duas positivas, né? Tem 2 prótons e 2 nêutrons. Olha a velocidade, 20.000 metros por segundo. 20.000 metros por segundo. Poder de penetração é pequeno, são detidos por pele, pela folha de papel, ou por uma camada de roupa qualquer, ou um filetezinho de alumínio, qualquer coisa, ou mesmo 7 centímetros de ar. Mas ele entra rasgando, ele ioniza fortemente. Poder ionizante do ar elevado, por onde passam, né, essas emissões capturam elétrons e se transformam em átomos de hélio. Já falei isso para vocês. Então a radioatividade está voltada para o fenômeno do núcleo, né, a reação nuclear, porque o núcleo vai sofrer alteração. A gente representa um átomo dessa forma. Radionuclídeo radioisótopo é um nuclídeo emissor, ou um núcleo emissor. Não tem nenhuma novidade. Mas agora a gente vai estudar as radiações. E eu vou dar um bizu para vocês que você não erra mais desde que você entendeu o twin de alfa e beta. Primeira lei da radioatividade. Você não precisa se preocupar que é a primeira lei, mas é assim chamado porque foi a primeira que foi enunciada por Soddy. O que ele disse? O óbvio. Ele disse o óbvio, que se um cara emite alfa, o que ele vai perder? 2 prótons. Então ele diz o seguinte, quando ocorrer uma emissão alfa, o número atômico do átomo emissor, né, do nuclídeo, vai diminuir em 2 unidades. Mas o alfa não tem 4 unidades de massa? Então o resultado da emissão também terá 4 unidades de massa a menos. Eu vou trazer uma explicação. Olha, quando um núcleo emite uma partícula alfa,
seu número atômico diminui não é suas, tá? É de 2 unidades, e seu número de massa diminui de 4 unidades. Então, alfa, 24. Vamos pegar o urânio. Urânio. Pessoal, vou colocar aqui a seta. Vamos fazer aqui, ó, urânio. Ele emitiu alfa. Vai dar alguma coisa, supondo que você não conheça, que se chama de X. Se você sabe que aqui é 92, sabe o que nós vamos usar? A lei de Lavoisier. Eu recomendo sempre que você use a lei de Lavoisier, porque ele vai te pedir valores numéricos quando ele pede primeira lei, ou emissão alfa, ou emissão beta. Por quê? Basta você fazer a somatória de cargas e de massa. Lei de Lavoisier para tudo. Só que assim, respeite uma ideia. Nós estamos vendo inicialmente só a emissão alfa. Depois nós vamos ver a segunda lei, que é só a emissão beta. E nós vamos ver uma situação em que um cara emite sucessivamente alfa e beta, mais do que uma vez, e aí a banca vai te pedir número atômico daquilo que sobrou lá. Então vamos com calma. É tranquilo. Olha, então vamos pensar assim. Aqui é o que eu vou chamar de antes da emissão, e aqui depois. Eu vou passar uma parede aqui. O que eu tenho inicial? Carga inicial, 92. Você sabe que aqui a carga é 2. Então, o total aqui tem que ser 92. 2 mais quanto para dar 92? 90. Então, o número atômico desse cara é 90. Pode ver que 90 mais 2 dá 92. Certo? Se a massa desse cara é 235, e a gente sabe que a massa desse cara é 4, antes da seta, eu tenho 235. Depois da seta, eu tenho que ter 235. Então, eu tenho 4 com qual valor? 231. Por isso, ó, 231 mais 4, certo? Dá 235. 90 mais 2 dá 92. Exatamente o que eu tinha para o meu átomo emissor. Não é difícil, é tranquilíssimo. É tranquilíssimo, tá certo? Vamos agora para a segunda lei. A segunda lei é mais tranquila ainda. Tem a mesma ideia, só que é mais tranquila ainda. Sabe por quê? Porque a segunda lei só vai mexer com o número de prótons, não mexe com a massa. Aí fica mais tranquilo. Dá uma olhada. Segunda lei, emissões beta. Certo? É de Farrans e Roussel, a segunda lei. Partículas com carga elétrica negativa e com massa desprezível. Então, quando ele emite, nós vamos ver a lei. Só que eu estou trazendo para vocês aqui, ó, que o nêutron se transforma em próton, mais elétron, mais neutrino. Os prótons permanecem no núcleo e os elétrons e neutrinos são atirados fora dele. Então está aqui essa transformação, tá bom? Quando nós temos isso, 95% da velocidade da luz. Olha, 95% da velocidade da luz, que é de 300 mil km por segundo. Então aqui dá aproximadamente 270, né, mil km por segundo. Beta, 270 mil aproximadamente. E alfa? Alfa, 20 mil. Lembra disso? Porque era muito mais pesadona. Poder de penetração, 50 a 100 vezes mais penetrantes que as partículas alfa. Por quê? Porque elas são mais levinhas. Então elas conseguem penetrar mais. Daí pensa, se elas conseguem penetrar mais e você quer se defender dessas radiações, você tem que ter uma defesa maior. Vamos ver isso no nosso próximo bloco.